já por abordar os temas selecionados para esta edição do Prova dos Factos. São ao todo 5. Atrasos salariais na função pública, cria embaraços aos trabalhadores. Congresso da JMPLA em novembro. Crispiniano descarta a disputa do segundo mandato e anuncia a existência de 2 candidatos. Programa Quenda divide famílias no interior. Multiplicam-se as mortes em Luanda. Em menos de uma semana, 9 jovens assassinados, supostamente pelo Esquadrão da Morte do SIC. Por último, impasse eleitoral na Venezuela. Oposição e partido no poder reclamam vitória. Começamos por olhar já para o primeiro tema. Atrasos salariais na função pública cria embaraços aos trabalhadores. Alguns setores da função pública continuam a aguardar pelos salários. Há mais de uma semana que os funcionários tiveram que se desdobrar na expectativa de virem os ordenados nas contas. Na quinta-feira, em entrevista concedida aos órgãos de comunicação social estatais, o Ministério das Finanças garantiu a execução das folhas salariais na efetividade do mês de julho deste ano, na ordem dos 60%. O diretor nacional do Tesouro do Ministério das Finanças, Marlon Lima, minimizou aquilo que considerou ser uma falsa preocupação sobre o atraso salarial na função pública que tem sido levantado por alguns setores da sociedade. O governante assegurou que até ao final desta semana os trabalhadores de todos os setores teriam já os salários em contas bancárias. Dr. Saluce, vamos começar por si. Há quem diga que aquilo que o Estado arrecadou de receitas não chega para cobrir, ou não chegou para cobrir as despesas que o Estado tem, por exemplo, com o pagamento de salários. Por outro lado, a questão, se calhar, que lhe vou colocar para começarmos, tem a ver com a avaliação que faz, qual é a avaliação que faz da estratégia de comunicação que tem sido adotada pelo Executivo em tempo de crise, quando abraçou o lema trabalhar mais e comunicar melhor. Bom, é claro que em relação a essa problemática do salário na função pública, a primeira nota vai efetivamente para a questão comunicação. Temos estado já a nos debater com essa questão faz algum tempo, em que há um pendor muito forte, claro, que tem que ver com a crítica que é feita do ponto de vista institucional ao Estado, que é o facto de as instituições do Estado comunicarem muito mal. Ou seja, enquanto servidores públicos, é óbvio, esperava-se e espera-se ainda, é claro, que o Estado comunique melhor. As instituições do Estado comuniquem com mais eficiência, com maior eficácia e que, claro, haja alcance efetivo da comunicação na satisfação dos interesses informacionais dos cidadãos. Portanto, a primeira nota é o facto de continuarmos a ter as instituições do Estado a comunicarem pessimamente, o que denota, claro, um mau serviço. E, em parte, terá sido por conta disso também que os alarmes terão sido levantados ao nível da ausência dos salários no tempo oportuno, naquilo que nós consideramos ser o habitué no que diz respeito ao processamento dos salários. Portanto, primeira nota, péssima comunicação, o Estado continua a comunicar mal e, portanto, apelamos que haja, no entanto, uma melhoria, haja, no entanto, uma mudança e comecemos a ter, de facto, instituições que comuniquem melhor. O Estado tem um lema, né? Procurar comunicar melhor para que haja, claro, maior satisfação naquilo que são os anseios informacionais dos cidadãos. Por outra, nós sabemos que os cidadãos já vivem uma situação bastante incomum, né? Estamos num processo de inflação que já vai acometendo a concretização dos vários desejos, anseios e, portanto, necessidades mais básicas dos cidadãos. Estamos num contexto econômico, financeiro não dos melhores e, portanto, os cidadãos cada vez mais recorrem a dívidas e comprometem-se até com instituições
instituições bancárias tenha timings para a concretização, portanto, destes compromissos e tenha um habitué salarial que geralmente nunca extravasa dos dias 30, 31. Mas para a realidade do mês de julho não foi esta, infelizmente. Os funcionários sentiram um atraso salarial e não houve comunicação, ninguém veio dizer nada. Só depois de transitarmos para o mês de agosto é que o Ministério das Finanças, por via, claro, do diretor do Tesouro, veio, portanto, dizer que estavam com um problema ligado ao desfazamento de fluxos entre aquilo que são as receitas e também as tarefas, obrigações essenciais do Estado. O que é que, entre linhas, o diretor nacional do Tesouro estava a querer dizer? Ou seja, Marlon Lima estava a querer dizer de forma implícita que o Estado estava com dificuldades ligadas a receitas para a efetivação salarial dos cidadãos, dos funcionários. Portanto, o que isso, em poucas palavras, quer dizer é que não havia dinheiro para pagar salários. Por quê? Porque o dinheiro que o Estado tinha, e portanto fala-se em 300 mil milhões, foram cabimentados para a dívida, que são, claro, obrigações do Estado, num período em que estava-se a fazer o processamento salarial. Portanto, não tendo mais fundos, não tendo mais dinheiro, então ficou comprometido o processamento do salário. Portanto, não nos disseram nada se o Estado conseguiu contrapor essa situação ou se terá recorrido mais uma vez à dívida. Portanto, nada nos foi dito, mas o que sabemos é que no dia 2 o Ministério das Finanças fez sair uma nota em que inicialmente reconhecia, portanto, os transtornos causados por estes atrasos e que, no entanto, dava-nos a conhecer que de facto havia uma disparidade, havia uma discrepância entre aquilo que são as receitas que o Estado previa arrecadar num determinado período e aquilo que são, no entanto, as suas despesas. Havendo essa incongruência, então não foi possível processar os salários a tempo oportuno, não foi possível garantir a efetivação dos salários na função pública no timing que é habitual, portanto, a que os funcionários já estão habituados. Por outra via, nós entendemos que ficou aqui uma má imagem, ou seja, esse problema levantou, quiçá, vários outros problemas, dos quais já temos estado a chamar a atenção, que é o facto de o Estado reconhecer que precisa produzir riqueza, o Estado precisa produzir serviços, o Estado precisa robustecer as médias, macros empresas para que, no entanto, haja a possibilidade de geração de maior riqueza. O Estado não está a produzir, o Estado está muito dependente de receitas que muitas vezes são dúbias, são duvidosas. Portanto, reconheço também com essa questão do atraso salarial aqui problemas ligados a insuficiências de fundo, o Estado estar com problemas financeiros e até já se levantam questões equiparáveis à Grécia e até mesmo o Zimbábue, que se não mudarmos o quadro, provavelmente nos próximos tempos viremos um dia a decretar bancarrota, o que de facto não é o que nós desejamos, não é o que esperamos. Portanto, é fundamental que haja de facto, não por via de um discurso falacioso, não por via de um discurso populista, mas que de facto apostemos efetivamente na diversificação da economia e que de facto o Estado compreenda que é preciso criar riqueza e, mais do que isso, é fundamental que haja boa gestão e maior racionalidade dos parcos recursos que o Estado tem. Portanto, em contrapartida, tendo em conta as vulnerabilidades financeiras que temos estado
estado a viver por conta da dificuldade econômica que temos, volta e meia há, portanto, um uso despesista do pouco que o Estado tem estado a conseguir alcançar. Portanto, espera-se que o Estado comece, portanto, a mudar o quadro. É preciso mudar o quadro. É preciso que haja, de facto, por via daqueles que detêm o poder público, que detêm o poder político, começam a compreender é mais do que imprescindível a necessidade de maior racionalização dos recursos públicos. É mais do que indispensável a urgência das boas práticas governativas. A teoria da escolha pública, o nível das políticas públicas, exige que os atores políticos, os atores públicos compreendam que nas tomadas de decisões devem, portanto, ter como intuito final de qualquer ação pública aquela que é considerada como a escolha pública coletivista, que tem, portanto, na coletividade, que tem nos cidadãos o fim último de qualquer ação política, o fim último de qualquer decisão de um player, de um ator político, de quem detém de facto o poder. Portanto, são questões que de facto devem merecer maior atenção dos gestores públicos, daqueles que têm de facto responsabilidade em gerir aquilo que é de todos nós. Obrigada, Dr. Salus, por estas palavras iniciais. Dr. Olívio Quilumbo, também queremos ouvi-lo. O Grupo Parlamentar da UNITA manifestou preocupação pela situação do atraso do pagamento dos salários do mês de julho da função pública e pediu esclarecimentos do Governo. Como recebeu o Grupo Parlamentar da UNITA a comunicação feita pelo chefe de Tesouro, Marlon Lima, sobre os atrasos dos ordenados? Olha, o Grupo Parlamentar demonstrou preocupação e fez uma comunicação, tal como foi dito por si, onde demonstrava preocupação e instava o Governo a esclarecer. O Governo reagiu, só que o esclarecimento não foi um esclarecimento, foi mais uma complicação de palavras, foi mais um baile de termos técnicos que não nos fizeram esclarecer o que devia ser esclarecido. Ou seja, o salário atrasou, ainda está atrasado e não se disse por que razão é que o salário está atrasou para uns e está atrasado para outros. O que ficou claro é que no dia seguinte começaria-se a fazer o processamento de salário. É isso que ficou claro. Agora, as razões do atraso não são claras. Mas aqui é uma questão interessante sobre o processamento de salário. O artigo 21, que é do documento que tem que ver com o funcionamento do Orçamento Geral do Estado. Ele diz que as unidades orçamentais, através dos respectivos órgãos de recursos humanos, devem certificar os dados relativos aos funcionários e os salários aprovados, processar no SIGF os movimentos do mês anterior e emitir os respectivos folhas de salário para conferência e correções necessárias e proceder ao pagamento dos salários até ao dia 30 de cada mês, obedecendo ao calendário publicado no SIGF e pelo Ministério das Finanças. Portanto, já houve uma violação da lei. Até ao dia 30. Na explicação do técnico do Ministério das Finanças, não conseguiu precisar qual era a função, nem conseguiu escrever qual era, como é que o senhor chama, desculpe, você falou do nome do senhor Marlon Lima. Diretor Nacional do Tesouro, exatamente. Eu acho que eu conheço pessoalmente, só gostava de ver quem era. Trouxe uma questão relacionada com a dívida. Mas o Presidente da República fez uma viagem à China este ano e a China ofereceu uma suspensão de 12 meses do serviço da dívida. E Angola é das maiores devedoras da China no mundo. A dívida pública, ou seja, hoje é 2024, tem 60% do OGE ao serviço da dívida. E nós, a Angola, tem a maior dívida, a dívida externa, se podemos considerar, é com a China. E pediu à China exatamente uma moratória para ter esse fôlego interno. Não consigo perceber exatamente o que é que se passa quando a mais alto nível nos vem explicar questões relacionadas ao processamento da dívida. Esse é um ponto. Outro ponto é assumir de facto que estão com problemas de tesouraria.
O que é mais grave, quer dizer que não é mesmo dinheiro. Mas o diretor do Tesouro Nacional salientou que o problema que o sistema de pagamento sofreu não irá impedir os futuros pagamentos. Vamos ver. Eu também diria isso, se eu fosse diretor do Tesouro, eu acho que eu diria a mesma coisa, eu diria melhor. Mas o que está claro é que há mesmo problema de tesouraria. E o problema de tesouraria tem que ver mesmo com liquidez, não é mesmo dinheiro. Não é mesmo dinheiro para pagar onde o dinheiro foi parar. E isso nos remete a uma outra questão. Quando a aprovação do Orçamento Geral do Estado de 2024, avaliada é 24,3 ou 4 mil milhões de kwanzas, coisa com 24 bilhões de dólares. O Orçamento Geral do Estado, quando vai à Assembleia Nacional, é um conjunto de peças. Uma dessas peças chama-se Estratégia de Endividamento. Esta peça não constava no conjunto de documentos que compõem o Orçamento Geral do Estado. E fomos unânimes, todos os parlamentares, em não aprovar o orçamento na entrada, na generalidade, quer dizer, foi aprovado com uma emenda, segundo as quais o Ministério das Finanças tinha que trazer essa estratégia de endividamento no âmbito, no decorrer do debate na especialidade. E todos os parlamentares apanhamos o governo com as calças na mão e ficou ponto assente e promessa da Ministra das Finanças que este documento estaria, portanto, seria-nos entregue durante o debate da especialidade. Esse documento não é importante, porque é nesse documento onde consta aonde o Estado vai tirar dinheiro para garantir a sustentabilidade da dívida. O documento não entrou na Assembleia Nacional. Questionamos a senhora Ministra das Finanças, disse que o documento estava no site do Ministério das Finanças, o que é algo também aberrante, despropositado e altamente desajustado, mas sobretudo da Ministra das Finanças, pelo facto de esta senhora saber que a Assembleia Nacional tem de receber documentos impressos que compõem aquilo que se chama o Orçamento Geral do Estado. E um destes documentos, uma dessas peças, é esse documento. Por nosso espanto, depois da aprovação do Orçamento Geral do Estado pelo MPLA, apresentamos a declaração de voto contra o Orçamento Geral do Estado, altamente fundamentado com 12 pontos, e na semana a seguir sai uma notícia, que é um decreto presidencial, né? Sai o Plano Anual de Endividamento, que é o documento que não entrou, e que dizia que quase metade do hoje vai ser suportado por um empréstimo de quase 10 bilhões de dólares. Ou seja, o Estado só tinha 14 dos 24 que apresentou e precisaria de mais 10 que iria buscar lá fora. Portanto, estas questões discutidas na Assembleia Nacional, consegue-se sim pressionar positivamente, encurralar por um lado e levar o Executivo a ser mais responsável na gestão da coisa pública. O que nós apresentamos quando a declaração de voto contra o Orçamento Geral do Estado era chamar a atenção, esclarecer a opinião pública nacional e internacional, que este orçamento só iria tornar a vida do angolano mais difícil. E o que torna realmente a vida do angolano mais difícil, sobretudo do angolano pacato, é exatamente o atraso salarial. Nós temos uma realidade macroeconômica, assim podemos considerar, que até dia 10 ou 17, o cidadão já não tem dinheiro para suprir suas necessidades. De 17 até o dia 30, ele vive fazendo dívidas, na maior parte das vezes, dívidas do setor informal, com pessoas próximas, que se paga um juro não regulamentado, doutor, não consagrado. Na verdade, a questão que queria fazer a seguir vai em direção ao que está agora a dizer. Até que ponto veio esta situação mostrar que os cidadãos estão numa situação de caos financeiro, ou seja, se o salário atrasar por 4 dias, ficam os funcionários na cor da bamba. O funcionário sabe que tem que pagar uma dívida a um parente próximo, a uma quingla, a um comerciante, a um mamadu, a quem próximo, que o ajudou no momento que ele não tinha. E se isto ultrapassa os 30 dias, complica de que maneira a sua situação e melhora a situação financeira daquele indivíduo que fez o empréstimo ou que emprestou o dinheiro. Portanto, e um pai de família com o nosso salário mínimo, que é altamente miserável, complica, automaticamente complica. E, portanto, quem deve assumir essa responsabilidade é quem governa. É por essas e outras que o parlamentar da UNITA nunca aprovou, e enquanto continuar com esses orçamentos que não são realistas e que não demonstram realmente a
a proteção dos menos equipados, o cumprimento do artigo 21 da Constituição, que são os fins e funções do Estado em ciência política, não é possível aprovar um orçamento como este. Portanto, um orçamento que chega à Assembleia Nacional com falta de peças fundamentais, como estas duas que eu citei, que a Ministra das Finanças diz que o documento está no site do Ministério das Finanças, que devia estar no conjunto de documentos que deram entrada à Assembleia Nacional. Hoje temos uma péssima comunicação do Ministério das Finanças, um órgão que tem capacidade de comunicar melhor por via da contratação de bons técnicos nacionais, e até porque muitas pessoas ligadas à comunicação social, à comunicação pública, especialistas em comunicação, trabalham no Ministério das Finanças, poderiam prestar esse serviço de como é que o Ministério deve comunicar. Um diretor nacional do Tesouro que não veio explicar aos cidadãos, como servidor público, como empregado dos angolanos, por que razão que o salário atrasou, porque aí é que está o diagnóstico. O diagnóstico é: o salário atrasou por causa disto e daquilo. E, portanto, os cidadãos saber que o salário atrasou por isso. E depois, temos a vida do cidadão que não tem outra solução. É pressionada porque o Ministério das Finanças não assume esse lado. Portanto, a situação econômica da Angola, com esses atrasos salariais, atenção, que também já atrasou, não em muitos setores, o atraso não foi tão generalizado quanto este, o mês passado, ou há 2 meses. Portanto, alguns setores da função pública receberam salários tarde, ou seja, há um pagamento não na totalidade, mas faseado. Aconteceu 2 vezes faseado, não na totalidade, não houve, portanto, um atraso geral como agora, e não foi tão sentido assim. Agora é que houve mesmo um impacto visível, que obrigou as instituições a fazerem comunicações públicas, como é o caso do Ministério do Grupo Parlamentar da UNITA. Mas há 2 meses, afirma aqui com toda a propriedade, que houve também atrasos, só que como o pagamento foi faseado, por exemplo, pagaram por alguns ministérios, o impacto não foi tanto. Desta vez a coisa foi muito mais forte, e enfim, esse é o governo incompetente que temos. Obrigada, Dr. Quilombo. Agora 13h40, é o Prova dos Factos, neste domingo 4 de agosto de 2024. Pode acompanhar-nos também na nossa página do Facebook, Rádio Desportar Angola. Seguimos olhando já para o segundo tema, Congresso da JMPLA em novembro. Crispiniano dos Santos descarta disputa do segundo, aliás, mandato, e anuncia a existência de 2 candidatos. Durante uma conferência de imprensa, Crispiniano dos Santos, que também é coordenador da Comissão Nacional Preparatória do 9º Congresso Ordinário do MPLA, informou que o mês de agosto será dedicado à realização das assembleias nas estruturas municipais. Ele garantiu que todas as condições necessárias para cumprir esta etapa do processo já estão asseguradas. Crispiniano sublinhou que esta é a primeira vez que a JMPLA está a realizar este exercício em todos os níveis, apresentando 2 candidaturas para que os delegados possam fazer uma escolha informada. Ele expressou confiança de que o Congresso será realizado nos dias 21, 22 e 23 de novembro e contará com a presença do presidente do MPLA, João Lourenço, que deixará uma mensagem de confiança, reforçando o seu compromisso contínuo de resolver os problemas do povo, especialmente da juventude. A grande questão que se coloca, Dr. Salúcio, é como terão sido selecionados estes 2 candidatos, quais terão sido os critérios? Bom, é de facto uma grande questão, porque não temos muita informação relativamente a como se processou essa questão. Não temos dados óbvios, credíveis, mais do que isso, institucionais, sobre se efetivamente estes 2 candidatos terão apresentado no timing certo, portanto, as suas candidaturas, mas o que sabemos é efetivamente isso que nos veio a público por via da comunicação social, de que o atual secretário nacional da JMPLA fez-nos saber que serão novamente 2 candidatos. Sim, já o tivemos no congresso anterior, portanto tivemos o Dr. Betico, que concorreu com o atual secretário nacional, no caso Crispiniano. Foram 2 concorrentes e Crispiniano terá ganho, embora na altura se cogitou a possibilidade de termos na JMPLA o Dr. Betico, que era, parece, a
a vontade expressa da linha dura do partido, ou seja, dos mais velhos que tinham pretensões de tê-lo como claramente o secretário nacional, mas a vontade, pelo que se diz, o que podemos perceber via fonte que consultamos, é que a vontade dos congressistas, a vontade dos delegados pesou e foi expressa, portanto, na eleição, na votação de Crispiniano. Portanto, nós entendemos que este exercício é um exercício pilar para a democracia, mas não faz desta organização uma organização democrática. O MPLA, portanto, tem a JMPLA como seu braço juvenil, é uma organização autônoma que tem, portanto, estruturas e órgãos, claro, que obedecem ao princípio da independência, da autonomia, segundo o Estatuto do MPLA, no artigo 125, e que vai realizar congresso no sentido de experimentar continuamente um exercício fulcrar para, no entender de muitos, a consolidação da democracia. Mas é claro que nós estamos interessados efetivamente de termos organizações partidárias que não só exercitem, mas que consolidem de facto a democracia. Porque interessa-nos bastante que tenhamos organizações partidárias que sejam democráticas, de modo a que as ações do Estado, o exercer governativo dos partidos a que pertencem, portanto, todos estes organismos, seja de facto pró-democracia. Daí aquela lógica muito da ciência política, em que Robert Mitchell muito chamou a atenção, depois de um estudo aturado ao nível da compreensão do perfil de democraticidade dos partidos na Alemanha, e chegou à conclusão que é impossível numa estrutura política, é impossível num Estado consolidar-se ou ter-se de forma real a democracia sem que os partidos que compõem esta estrutura social sejam democráticos. Portanto, e claro, também fazer perceber aos nossos ouvintes que não basta que se vá a um processo de votação para efetivamente ter-se o denominador comum da lógica da democraticidade desta organização. Não. Há outros pressupostos a se ter em conta para afirmar, para inferir que tal organização é democrática. Portanto, ir-se à votação, ter, portanto, a expressão da vontade da maioria dos delegados, dos congressistas, refletida numa votação é fundamental. Ter eleição, ter concorrência é fundamental. É pilar, é bom, mas não é, portanto, o denominador comum para se inferir como democrática esta organização. Há outros elementos a ter em conta que têm que ver com o exercício livre da votação. É o que nós esperamos. Esperamos que, portanto, os delegados, os congressistas, não venham a ser aliciados, não venham, portanto, a serem impostos um nome para a votação. Que exerçam esse direito com a máxima liberdade. Número 1. Por outra, é fundamental que o processo seja conduzido com a máxima lisura possível e que os trâmites estatutários sejam cumpridos. Aqui uma nota. Nós temos muitos problemas informacionais. Não é só o Estado que informa mal. As nossas organizações partidárias também, infelizmente, informam mal. Quando você quer saber alguma coisa a respeito de um partido, onde é que você deve se dirigir? Primeiramente, você tem que dirigir-se para um site. E quando você visita os sites dos nossos partidos, infelizmente você não encontra, do ponto de vista da informação, o suficiente para, portanto, a satisfação do que você busca. Portanto, eu, por exemplo, consultei alguém no sentido de ter os estatutos de JMPLA, portanto, não consegui, recorri
ao site da JMPLA e até do partido MPLA, pura e simplesmente encontrei o estatuto do MPLA, mas os estatutos da JMPLA não consegui. O que de facto, em parte, também limita um pouco a minha capacidade de análise em relação a isso. Mas, claro, esperamos que esse exercício seja feito com a máxima liberdade, com a máxima transparência, com a máxima lisura e que, no entanto, a vontade dos congressistas, a vontade dos delegados seja de facto expressa e respeitada acima de tudo quando o Congresso vier a acontecer. E que quem vier a ser eleito e que de facto cumpra todo um conjunto de promessas que terá feito ou poderá fazer ao braço juvenil e, portanto, naquilo que diz respeito ao contributo que deve dar também para o país efetivamente. Muito bem, já voltaremos assim, Dr. Salus, ainda sobre este tema que estamos agora a tratar, tem a ver com o Congresso da JMPLA, que será em novembro. Dr. Quilombo, uma das advertências feitas recentemente pelo secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, tem que ver com o amiguismo e familiarismo nos cargos de direção. Acha que será devidamente observada esta advertência, sendo que já há, por exemplo, 2 candidaturas? Olha, primeiro é que esse é um assunto interno do MPLA, exatamente, da JMPLA, com o braço juvenil deste partido, e enfim, a nossa avaliação é uma avaliação externa, em função de algum conhecimento posto a público, informação no site da JMPLA, por um lado, e também aquilo que é o nosso conhecimento sobre o que nós conhecemos do MPLA. O que vai acontecer pela primeira vez, é preciso sublinhar isso, pela primeira vez na JMPLA digamos, quer dizer, pela primeira vez não, a segunda vez houve do Crispiniano e o Betico, essa será a segunda vez, mas o que eu tenho aqui do dia 8 é essa conferência de imprensa onde o seu secretário, no caso nacional, diz que Crispiniano dos Santos sublinhou que esta é a primeira vez que a JMPLA está a realizar esse exercício em todos os níveis, ou seja, a eleição do secretário nacional da JMPLA começa nos municípios, vai para as províncias, com a eleição dos delegados. Portanto, é um exercício interessante de uma elite do MPLA diferente, de jovens, que a ser feito com maior frequência vai criar, a partir desta base, é preciso sublinhar isso, uma cultura democrática. Ou seja, poderemos ter nos próximos tempos um MPLA com pessoas com um outro nível de entendimento de democracia interna dos partidos políticos. Porque quem não tem democracia interna, quem não sabe eleger da base da província e para o nacional, não pode dirigir um país que tem na sua Constituição um Estado democrático e de direito. E esse é um dos principais problemas do MPLA. O MPLA tem déficit, ou se podemos dizer inexistência, de democracia interna. Tem alergia a múltiplas candidaturas. Este congresso que foi convocado agora vai demonstrar se realmente, que vai criar naturalmente um embaraço interno na teoria do candidato natural, ok? E houve, por exemplo, o ano passado, a preparação da situação do Congresso da OMA, que é o braço feminino do MPLA, muitas denúncias de ações que agora o seu secretário-geral condenou no âmbito do amiguismo e familiarismo. Pessoas incapazes que não cumpriram os passos, portanto, não cumpriram o processo normal de chegar a um cargo a nível do partido, a nível do município, a nível da província, chegaram a esses passos. Por exemplo, houve ainda este ano, cerca de 2 ou 3 meses, uma denúncia nas lundas da JMPLA de jovens que se rebelaram, e isso teve nas redes sociais, contra um candidato que foi imposto e não aquele que devia ser, portanto, que apresentou candidatura e tem todo o processo, as fases do processo de candidatura. E eram pessoas muito jovens. O que eu quero dizer com isso? O que me interessa nesse ponto de vista? É que este comportamento, das pessoas reclamarem na base, pode influenciar positivamente o topo, sobretudo essa elite de pessoas que nós até conhecemos muito próximo, por sermos colegas no Parlamento e por nos conhecermos em outros espaços da nossa história política e não só. Pode nos dar um sinal positivo de que o MPLA está a fazer um exercício interno nesta elite de base
que vai exigir da elite do topo um comportamento diferente, comportamento diferente e ação diferenciada no que a democracia diz respeito. Espero que isto sirva de lição e consiga influenciar as elites do topo, porque a natureza do MPLA, desde a sua gênese, foi de centralização do poder, de indicar pessoas, de não cumprir princípios estatutários, por exemplo. A eleição do presidente João Lourenço no Congresso passado foi eivada de muita violação do estatuto. Eu falo com boa propriedade porque tenho experiência nisso, porque fui, a convite da 4ª Convenção do Bloco Democrático, presidente da Convenção do Bloco Democrático. Fui o presidente de uma comissão eleitoral independente. E nós trabalhamos um ano para realizar um congresso, uma convenção. Portanto, no caso do MPLA, uma convenção, no caso de um congresso. As instituições que realizam o congresso é uma comissão eleitoral criada com antecedência. E no congresso do MPLA passado foi criada a boca do congresso. Ok? Os candidatos, por exemplo, o presidente João Lourenço e a sua vice-presidente, eram parte do processo de organização que tinham que estar equidistantes para serem apenas candidatos e darem a possibilidade dos congressistas. 2. Há, por exemplo, alguns partidos no mundo em que a eleição do candidato a presidente não é feita na base de congressos, não é feita na base de delegados. É uma eleição geral. Todos os militantes votam. Portanto, são essas questões que podem criar bons exercícios para dar uma outra endurance aos partidos políticos do ponto de vista interno, porque um candidato, por exemplo, Salus, você que é politólogo, eleito não por congressistas, mas eleito pelos militantes no geral, é um exercício muito interessante, que retira a possibilidade das fraudes, por exemplo, dessas questões que nós temos vindo a observar nos partidos políticos, que as pessoas são, depois de perderem, impugnam e criam uma série de situações internas, porque os congressos têm também uma missão, e eu já termino. Tá? Os congressos, por natureza, criam rupturas. Essa ruptura ela é manifestada no número de candidatos ao Congresso. Mas após a eleição da nova liderança, a ruptura aí ela termina e os candidatos que perderam juntam-se em função da dinâmica da nova liderança e o partido avança. Quando acontece o contrário, há agendas externas e temos observado com muita preocupação isto. Muito bem. Dr. Salus, uma das questões que tem sido levantada tem a ver com o papel das organizações juvenis nos principais partidos políticos. Acha que têm cumprido ou têm estas organizações juvenis cumprido com o seu real papel ao ponto de garantirem um cenário, se assim posso dizer, político nos marcos da democracia e respeito pela diferença ideológica nos próximos tempos? Bom, começando pela lógica da questão ideológica. Isso é uma questão que ao nível da ciência política tem suscitado muito debate, não é? E que muitas vezes transportamos não só para os organismos partidários, mas para o partido no seu todo, ou seja, enquanto uma estrutura completa. Essa questão ideológica é muito complexa na medida em que uma análise criteriosa e feita à luz dos marcos científicos propriamente da ciência política leva-nos a crer que a discussão sobre ideologia nos partidos políticos não é verdadeira, não é sincera e ela não existe de facto. Ou seja, os partidos políticos em África no geral, em Angola em particular, não têm na escritura, portanto, dos seus programas políticos, naquilo que são as suas formações, portanto, de quadros metodológicas e não só, vetores assentes de facto naquilo que são princípios ideológicos. Hoje, por exemplo, é uma discussão muito aturada a compreender qual é o aspecto, portanto, do MPLA, da UNITA, da FNLA, do PDS. Portanto, essa questão ideológica, ela não é estudada de facto ao nível dos partidos políticos. Ela não é uma questão que é muitas vezes levada como pressuposto de interiorização dos ideais e da forma de compreender, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista social, a visão que o partido tem sobre o Estado.
Estado, a visão que o seu partido, por exemplo, tem sobre a governação. Portanto, é uma questão que nos parece muito para lá da realidade, portanto, e da forma estrutural, organizacional e até ideal mesmo dos nossos partidos. Agora, é óbvio que os braços juvenis são organismos muito importantes para os partidos políticos. Primeiro, porque em ciência política compreende-se que os partidos políticos devem garantir suas longevidade, e a longevidade de um partido político ao nível da estrutura do Estado, ao nível da sociedade, só é possível quando se direciona de facto o seu braço juvenil, quando se dotam os seus jovens de formação, quando estes compreendem de facto aquilo que são os ideais, o propósito, as causas interiorizadas por aqueles que, portanto, devem ser compreendidos como a vanguarda do partido, por aqueles que deram os passos iniciais na criação, na formação das organizações políticas. E nisso, claro, e tendo em conta a nossa realidade e o aspecto formal do nosso Estado, é pilar que as organizações juvenis dos partidos políticos sejam uma mais-valia, sejam um contributo para, primeiro, o exercício óbvio, efetivo da democraticidade e, mais do que isso, para a consolidação da democracia do Estado. Portanto, o que muitas vezes não temos estado a assistir é, de facto, uma posição diferente dos braços juvenis dos partidos, que não concorda muito com aquilo que são, no entanto, a posição, com aquilo que de facto deveria ser diferente em relação à posição dos mais velhos, vamos assim dizer, dos organismos de topo do partido. Porquê? Porque há muita instrumentalização, porque há uma excessiva disciplina partidária por parte dos jovens, o que em determinadas situações inclina, portanto, essa vontade, essa condição audaciosa, essa condição enérgica dos jovens em relação à forma como olham para o Estado, em relação à forma como olham para a ação governativa. Portanto, o que nós entendemos é que aquilo que o partido, no geral, não é e não consegue transparecer, infelizmente, é o que, de facto, também os seus braços juvenis não são. Se nós tivermos, portanto, um partido que tem uma disciplina partidária excessiva, isso vai começar dos seus organismos centrais até efetivamente aos seus organismos juvenis e, portanto, os braços juvenis destes partidos nunca ficam aquém também dessa excessiva disciplina partidária. Se nós tivermos, portanto, níveis excessivos de intolerância política nos organismos centrais do Estado, portanto, no topo, nos mais velhos que compõem o partido, nós vamos ver isso reproduzido nas organizações juvenis, o que de facto não tem permitido com que as organizações juvenis contribuam efetivamente para aquilo que são os ideais óbvios, primeiro da juventude, como sabe, o jovem é audacioso, o jovem é dinâmico, o jovem tem esperança no futuro, o jovem acredita que deve ter um amanhã melhor e que é preciso fazer alguma coisa diferente para que de facto hajam horizontes, mas infelizmente essa subordinação e essa excessiva disciplina partidária e essa também excessiva reprodução de cultura, hábitos de olhar, ver o Estado, a questão econômica e política do Estado que advém das estruturas de topo hierárquicas do partido, não tem ajudado naquilo que é a compreensão autônoma por via da sua própria cabeça dos jovens dos partidos. Doutor Quilombo, já lhe ia perguntar Ficaste três até vezes que ponto... com... Está três vezes a fase de disciplina partidária. A disciplina partidária não, deve ser compreendida como a capacidade do militante em fazer cumprir os estatutos do partido, em grande medida.
E o que nós observamos nos partidos políticos em Angola é que não há isto. As lideranças extrapolam, violam os estatutos, e o tal militante disciplinado que devia fazer isso, que é cumprir e fazer cumprir os estatutos, deixa passar. Doutor Quilombo, olha, de forma geral, para todos os partidos políticos? Não, de forma geral, existem espaços políticos onde há, do ponto de vista da dinâmica, discussão interna, mais discussão, que facilita, muitas das vezes, purgar esses pequenos aspectos. Mas existem espaços políticos em Angola onde isso quase é impossível, e as pessoas estão cegas na visão centralizada do candidato natural, ou seja, onde não há a possibilidade de existirem múltiplas candidaturas, que areja o partido, dá a possibilidade das pessoas participarem. E isto poderá acontecer nos próximos tempos. E já se consegue perspectivar, né? Não vamos fazer futurologia, mas em função da falta de natureza democrática, da inexistência de uma prática política de múltiplas candidaturas, da existência de uma teoria do candidato natural, é normal pensarmos que se existirem mais do que um candidato, ou mais do que 2 candidatos, vai criar uma fissura no MPLA, porque as pessoas estão habituadas a olhar para uma única figura. E o mais grave, vamos observar, vai ser o candidato sair desse processo da JMPLA, que está a ser um processo que começa nos municípios, províncias, e vai acabar na eleição de uma figura entre 2 candidatos. Esses que fazem esse processo democrático, quando chegar lá em cima, vão apoiar um processo de candidatura natural, de um candidato sem passar por esse processo. É muito comum isto. Isto pode acontecer no MPLA. Então, um militante preparado que reclamou na base, no município, que o delegado era o candidato que era o A, mas introduziram o B em detrimento do C e do A, tende também a reclamar lá em cima, se for delegado, tende a dizer: eu fui eleito lá na base, no município, na base de uma luta interna, democrática. Então os senhores aqui no topo não podem ser eleitos de qualquer das formas. E isto é o que mais me interessa. Eu estou esperançoso, porque entendo que o MPLA é um patrimônio dos angolanos e é um partido político importante para o futuro da Angola, é preciso dizer isso, independentemente de hoje ser um regime autocrático. E nós queremos instituir de facto um regime democrático em Angola, e o MPLA deve ser parte desse regime democrático que vai ser instituído em Angola. É importante que essa nova elite do MPLA, com esses novos jovens do MPLA, reflitam que estão a ser eleitos com um procedimento que o Crispiniano fala aqui que nunca aconteceu, estão a inovar, e que leve essa inovação até o topo, a todos os níveis. Isto é que interessa. Assim teremos democratas que nunca tivemos no MPLA a discutirem democraticamente o poder político no partido e a saber discutir o poder político no Estado. Esta é que é a minha preocupação. Só que, quando eu falei de disciplina partidária, não estava efetivamente a olhar para essa lógica de que disciplina partidária pressupõe que o jovem que é afeto a um braço juvenil de um partido seja aquele que cumpra e responda de forma proativa com os estatutos. Não. Para a nossa realidade, de forma geral, a disciplina partidária tem que ver com a reprodução discursiva daquilo que são as orientações do partido. Portanto, aquilo que é o ideário concebido pelo partido deve ser reproduzido a todos os níveis e a todos os organismos do partido, ainda que isto ponha em causa, do ponto de vista estatutário, qualquer que seja um dos princípios já definidos, deliberados ao nível da aprovação via Congresso do Estatuto. Não. A ideia da disciplina partidária aqui é um pouco a reprodução discursiva de conveniência, ou seja, reproduzir um discurso de circunstância, reproduzir um discurso de conveniência da estrutura de topo do partido, ou seja, do presidente do partido, do secretário-geral do partido. Portanto, uma orientação verbal, um discurso que venha a público, por exemplo, do presidente do partido ou do secretário-geral do partido, ainda que, do ponto de vista implícito, seja compreendido como intolerante ou como não abonatório para a concretização da democracia, para a concretização da reconciliação,
para o exercitar portanto, da tolerância, da imparcialidade, da neutralidade. Este discurso é reproduzido do topo à base e a disciplina partidária na nossa realidade é compreendido nisso, portanto, é ouvir o presidente do partido a discursar, tendo um discurso, seja ele musculado ou não, seja ele intolerante ou não, seja ele antidemocrático ou não, e todas as outras estruturas, todos os outros organismos do partido reproduzir esse discurso. Portanto, essa é a famosa disciplina partidária que nós temos na nossa realidade política, portanto, no figurino dos nossos partidos. E temos estado a assistir, portanto, isso todos os dias, o que, em parte, não tem sido, portanto, abonatório para o perfil óbvio que se quer de um braço juvenil de um determinado partido e que contribua de facto para a consolidação da democracia, para o pluralismo político, para o Estado de Direito, para a tolerância e, mais do que isso, claro, para a participação política. Por exemplo, quando nós olhamos para o que sai a público em relação às manifestações em Angola, o que diz, por exemplo, um secretário-geral de um partido sobre manifestações, o que diz, por exemplo, um presidente do partido, vamos aqui ser um pouco mais direto, por exemplo, o que diz o presidente João Lourenço enquanto presidente do partido, ou o que diz o secretário-geral Pombolo enquanto secretário do partido sobre as manifestações. Esse discurso é reproduzido ao nível de todos os organismos do partido, quer da OMA, quer da JMPLA, e não só. E é isso que, na nossa realidade, tem sido compreendido como excessiva disciplina partidária, que faz com que muitos destes organismos, muitos membros desses organismos do partido, quer juvenil ou feminino, não hajam dentro dos limites da sua autonomia e, sendo assim, não são, com certeza, uma mais-valia para o contributo que se quer para a consolidação da democracia do Estado, quer efetivamente para o elevar e, claro, a efetivação da reconciliação nacional. Obrigada, Dr. Saluce. Agora 14:10, vamos avançar já para o terceiro tema desta edição do A Prova dos Factos. Programa Quenda divide famílias no interior. Lançado em 2022, o programa de transferências monetárias às famílias Quenda é, noutros termos, um programa integrado numa plataforma mais ampla de proteção social dirigido a uma população de elevado grau de vulnerabilidade à pobreza, de vulnerabilidade e pobreza, assim é que está correto, não coberta pelo sistema de segurança social contributiva. Avaliado em 420 milhões de dólares, a primeira versão do Quenda foi financiada em 320 milhões de dólares pelo Banco Mundial, sendo os outros 100 milhões de dólares provenientes do Tesouro Nacional. O programa é operacionalizado pelo FAS, Instituto de Desenvolvimento Local, uma agência do Estado tutelada pelo Ministério da Administração do Território, ou simplesmente MAT. Bem, os resultados deste programa infelizmente não são dos melhores, Dr. Quilombo, e a isto junta-se o facto de muitas famílias no sul de Angola lamentarem como consequência da ineficiência do Quenda a redução de ações de solidariedade por determinadas organizações. Olha, o que se passa com o Quenda começa a provar que muitos céticos na altura tinham razão. O Quenda foi inclusive estudado nas universidades como uma forma que muitos perceberam ser a melhor para, por exemplo, distribuir renda pública. Aliás, das formas que muitos estados, nas nossas condições de incapacidade de levar renda pública por via das políticas públicas aos cidadãos, o facto de existirem cidadãos vulneráveis, entendem que por esta via de dinheiro direto às pessoas estariam a resolver o problema. Foi muito questionado e deu-se o benefício da dúvida. Hoje a dúvida começa a ser, portanto, os que tinham dúvida começam a ter razão quando os especialistas na área vão surgindo dizendo que uma das principais razões é o facto de a pobreza em Angola ser extrema. Os dados da pobreza
Eu estive num debate numa rádio concorrente e há um novo estudo do Afrobarômetro sobre a situação da pobreza em Angola. São 17 milhões de pobres, 11 milhões de 17 a passar fome. Portanto, não há programa nenhum de apoio social direto que resolva isso. O que nós precisamos é de declarar o estado de calamidade e chamar a entrada de especialistas internacionais que lidam com essas matérias. Mas isto vai ser um certificado de competência a esse governo, que é mesmo incompetente, infelizmente. Não vai permitir que isso aconteça. Porque quando metade da população está na extrema pobreza e 10 milhões dos 17 milhões que tem a população de Angola está na situação de não ter o que comer, então atingimos os níveis inaceitáveis. E nessa condição é muito difícil um programa deste tipo ter sucesso. E vão surgindo algumas situações negativas. Por exemplo, aqui na DW uma matéria interessante, tá? Por exemplo, Sérgio Carlos Conceição diz que este valor está desajustado da realidade sociocultural angolana, tendo em conta o número de membros de cada agregado familiar. Portanto, as famílias angolanas são extensas, são densas, cada mulher tem em média 4 a 6 filhos e 25 mil kwanzas dado uma única vez, por exemplo, que tensionava criar economia de escala no espaço rural, está a criar um outro problema, e nós constatamos isso a quando das nossas jornadas nas comunidades, que as mamás estão a abandonar o campo para fazer comércio. Ela sai do campo e fica na estrada, abandona o campo, porque recebeu esse dinheiro, compra o negócio, por exemplo, compra produtos agrícolas e passa o dia próximo da estrada a vender, abandona o campo. Há um outro problema que está acontecendo no campo em Angola, que é o facto de não se estar a cumprir os 3 eixos da dinâmica da produção, que é produzir para consumo, produzir para transformar e produzir para exportar. A pobreza extrema, por um lado, a falta de esperança dos agricultores e o aliciamento de empresas angolanas de transformação, pelo menos uma mais famosa, que é o Grupo Carrinho, segundo o que nos consta, por exemplo, e exportadores, no caso, congoleses que vêm à busca de produtos agrícolas de grande valor econômico, como é o caso do feijão, que já é uma commodity. Os agricultores, pelo menos a agricultura familiar, que é mais de 80% da produção agrícola angolana, estão a preferir produzir para exportar. Essa produção de exportar, uma safra só para exportar, por exemplo, cria fome. Cria fome e a pauta é clara, divide famílias. Portanto, estamos a ter uma consequência do Cuenda que não sei se for estudada para ser mitigada. Se não for estudado, então temos um outro problema a surgir. E chama também aqui a atenção o diretor executivo da AJUDECA, Associação Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário de Angola, Manuel Mpembele, que até foi meu colega por sinal, disse que a avaliação do custo de vida da população angolana, assim como o estudo sobre os vários níveis de pobreza da população angolana, seria o primeiro passo a ser dado, acrescentando que 8,500 mil kwanzas por mês não cobre despesas mensais do cidadão. Pois, claro, o objetivo é que este dinheiro crie economia de escala, mas em função da pobreza, da fome, as famílias vão pegar esse dinheiro e vão fazer consumo direto dele. Portanto, nós estamos aí com um problema público muito sério. O Estado angolano investiu na ordem de 400 milhões de dólares, salvo o meu entendimento, o Banco Mundial 320 e o governo de Angola 80 milhões, que vamos ter que pagar esse dinheiro. Vamos ter que pagar esse dinheiro. São 300 milhões de dólares de dívida que não servem, que não estão a ter resultado prático na resolução do problema da situação. Vou voltar rapidinho à questão do salário. O salário da Angola é pago com dívida. A dívida, grande parte da dívida, é também para pagar salários. O salário da República de Angola, estava a procurar esse dado, lembro ter lido algures, estive a procurar essa manhã, não encontrei. O valor mensal do salário da República de Angola é altíssimo. O valor, por exemplo, dos funcionários públicos está na ordem de quase 500 mil, salvo o melhor entendimento. Salvo o melhor entendimento, arrisco em dizer isso. Quase 500 mil de pessoas. E o governo, o que é que faz? Faz dívida para pagar salário. As dívidas são feitas para investimento de capital, não investimento de consumo. Ou seja, faça uma dívida para investir
fazer um investimento que traga retorno para pagar a dívida e garantir sustentabilidade. Os salários para a função pública só são salários do funcionalismo público, que é fundamental para o país. Mas é a demonstração inequívoca de que a governação está mal. São vários motivos que podem nos levar a concluir isso, mas esse é um dos grandes motivos. E, portanto, quando olhamos para a questão da pobreza, o que os especialistas chamam a atenção aqui é o nível de pobreza absorve qualquer tipo de programa. Não pela positiva, mas pela negativa. Nem o governo decida 100 mil kwanza a cada cidadão, ele vai preferir manter uma cesta básica do que fazer um negócio. Porque ele precisa comer já. E a fome não se adia, como diz o presidente Lula. O pobre tem pressa, porque o problema se resolve já. A fome não tem recuo. A fome agora e é já. E quando você aparece com 25 mil kwanzas, 8 mil kwanzas mês, você vai sustentar as pessoas para terem o que comer. Não haver resultado da criação da economia de escala, como era o grande objetivo do Cuenda. Estou aqui a fazer uso do conhecimento que tenho sobre este processo, sobre este programa do Cuenda, porque tive contato com pessoas ligadas ao processo, por um lado. Por outro lado, há também denúncias muito fortes de que esse programa Cuenda, isso aconteceu nas eleições, foi utilizado para comprar votos. O que é um objetivo completamente distanciado da sua gênese. Essas denúncias foram feitas publicamente. Portanto, estamos aqui a ver um programa que tinha um objetivo, que era diminuir grandemente a pobreza em determinados espaços, mas que está a ser engolido pelo fenômeno, pelo bicho-papão pobreza, que não está a ser capaz de, por via dessa política pública, facilitar quem governa a este valor significar multiplicar. Antes, pelo contrário, esse dinheiro está a ser utilizado para criar outros problemas. E isto é mau. E termino com a seguinte avaliação. Eu acho que temos que convir que o Partido Democrático está desesperado. Não tem soluções. E nós, enquanto angolanos comprometidos com esse país, temos mesmo que levar o MPLA a perceber que precisa de fazer uma reflexão profunda sobre como quer ser lembrado na história que é lá à frente. Porque fazer uma dívida para resolver um problema e não resolver, agudizá-lo, vai levar ainda mais a desespero. Temos que parar e conversar com o MPLA, não temos outra hipótese. Porque eu estive ontem a conversar neste programa sobre o estudo do Afrobarômetro, e eu já passo a palavra aqui para o meu colega. O grau de rejeição do presidente João Lourenço é de quase 80%. Isto é muito, muito significativo. Quer dizer, não há legitimidade. Só 21% de pessoas em Angola é que acham que o presidente Lourenço está no caminho certo. E estes 21% estão nas zonas rurais, onde há déficit da informação, déficit de conhecimento e déficit de tudo. Onde a pessoa também aí questionou-se o tipo de pergunta que se fez a essas pessoas para avaliarem esse grau de aceitação. Ou seja, há um chefe de Estado com uma baixa popularidade. E aquilo que a ciência política nos ensina, no risco político, é que quando a popularidade do líder é baixa, é porque as suas políticas não estão a ter sucesso. Quando as políticas não estão a ter sucesso, isto cria convulsões sociais. E termino. A Nigéria tem um índice de desemprego inferior a Angola de 5%. Nós estamos com 30% de desemprego, já está com 26% ou 27%. Está um caos na capital nigeriana. Exatamente. Está um caos. Exatamente. Portanto, é preciso que nós tenhamos coragem de dizer isso, chamar a razão ao MPLA, ou tem noção do que está a fazer, está também na teoria do caos, levar a situação num ponto nevrágico tal, para depois acionar o caos e reiniciar o país a seu favor, ou então não sabe onde é que estão a ir. Dr. Salusa, a seu ver, qual seria a solução? Fala-se agora numa segunda fase do programa. O que é que se deve melhorar? O programa foi estabelecido para 4 anos. Prevê apoiar em todo o país 1.608.000 agregados familiares em situação de pobreza, com uma renda trimestral de 25.500 kwanzas, a razão de 8.500 mês. Bom, Claudimir, falar do Cuenda é propriamente falar de pobreza, é falar de fome. E há quem diga que a materialização do programa Cuenda terá sido, portanto,
um imperativo, vamos assim dizer, do ponto de vista internacional e do ponto de vista dos compromissos que o Estado tem com os organismos ou com as instituições de Bretton Woods. Estou a referir-me ao Banco Mundial, estou a referir-me ao Fundo Monetário Internacional e, no entanto, foi de facto o Banco Mundial que terá apelado ao Estado no sentido de promover um programa que viesse a colmatar os níveis bastante abismais em relação à pobreza, em relação à fome, em que muitas das zonas rurais, das zonas recônditas do país se encontram, particularmente, claro, as suas populações. E há um relatório da FAO, do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que diz que 80% da população angolana tem restrição na alimentação, ou seja, 80% dos angolanos não chega a ter o que comer. E, portanto, adianta também um número que já foi mencionado aqui pelo deputado Quilombo, que 11 milhões de angolanos, dos 35, hipoteticamente, essa é a projeção do Instituto Nacional de Estatística, dos 35 milhões de habitantes, 11 milhões não têm o que comer, o que significa que nós temos problemas de segurança alimentar, ou seja, em poucas palavras, nós ainda temos níveis muito altos de pobreza, fome. O que significa que o programa Kwenda, que foi concebido com o propósito de minimizar o grau de pobreza das populações vulneráveis do Estado, não está a conseguir debelar essa situação. Por quê? Porque o estudo da FAO diz que de 2021 a 2023 os níveis de insegurança alimentar, os níveis de subnutrição, os níveis de fome não baixaram, não houve inversão do gráfico, antes pelo contrário, mantemos-nos na condição ascendente, ou seja, o gráfico está a subir. Isso pressupõe, mais do que nunca, que é preciso revisitar as metodologias, é preciso revisitar o programa Kwenda, porque não está a ser eficaz, não está a surtir o efeito desejado, Doutor, que era aliviar... A quem deve cair a responsabilidade deste falhanço, se assim podemos dizer? Bom, a quem deve cair a responsabilidade, efetivamente, a responsabilidade é indicada, é direcionada a quem governa, porque é este que tem responsabilidades sobre a gestão e a governação do Estado. É este que tem responsabilidades de definir as políticas públicas, sejam elas consentâneas ou não, do Estado, da nossa sociedade. Não acha, doutor Saloso, que terão sido ou terá sido mal usado este valor pelas famílias que beneficiaram, por exemplo? Bom, se as famílias terão utilizado ou usado mal este valor, pressupõe que as metodologias definidas para o uso racional, por quê? Porque a ideia do Kwenda não era pura e simplesmente chegar na comunidade e dar dinheiro. Não, também havia um programa que tinha em vista a inclusão produtiva, no sentido de que dotar as famílias dos melhores meios possíveis para a utilização do dinheiro, como utilizar, quais seriam as potencialidades do local em que vivem, como deveriam alocar esse dinheiro, o que é que podiam fazer ao nível da sua comunidade no que diz respeito à apicultura, agricultura, e, portanto, este dinheiro tinha em vista isso. Portanto, não é muito dinheiro, efetivamente, já diziam os latinos, né, ex nihilo fit, ou seja, do nada nada resulta. Se há alguma coisa, portanto, existe, dá para fazer alguma coisa, dá para remediar, não é satisfatório, não é a melhor, mas, portanto, existe. E com isso esperava-se que as famílias fossem dotadas de um bom começo, ou seja,
para utilizar esse dinheiro para aliviar as suas condições de vulnerabilidade. Não era para tirá-las da pobreza, porque é óbvio que com esse dinheiro não se tira pessoa nenhuma da pobreza, mas que com esse dinheiro, ao nível das suas realidades, ao nível das particularidades do contexto socioeconômico em que se encontram, pudessem fazer alguma coisa com esse dinheiro e gerar algum rendimento ao nível de uma pequena capacidade produtiva que ia sendo criada e, claro, ia obedecer ao princípio da progressão, mas que infelizmente não está a acontecer. Portanto, famílias estão a pegar nesse dinheiro, estão a encaminhar-se para o pequeno comércio, no sentido de que compram alguma coisa aqui e vão vender à estrada e, portanto, não estão a produzir, não estão a desenvolver a sua capacidade imaginativa, criativa, também, claro, porque o dinheiro é risonho, é muito pouco. Portanto, nós estamos a dizer que o Cuenda fracassou. E mais do que isso, é importante dizer que da tesouraria do Estado sairá ou saiu 100 milhões de dólares. 80. São 100. Ontem consultei, Okay. consultei o governo provincial, o site do governo provincial, do governo de Angola, e 100 sai da tesouraria do Estado e 320 milhões é do Banco Mundial, ou seja, é mais uma dívida, porque claro que não existem lanches nem almoços grátis. Com certeza que o Banco Mundial, portanto, poderá exigir estes valores. E, por outra, é óbvio que é preciso que o Estado volte para aquilo que são as suas tarefas fundamentais. Num país em que existam 11 milhões de pessoas que não tenham acesso à comida, que não tenham o que comer e que os níveis de subnutrição estão cada vez mais alarmantes, é imperioso que o Estado cumpra com seu dever originário, promover o bem-estar. O Estado deve garantir e efetivar as necessidades primárias dos cidadãos. É para isso que o Estado foi concebido. É para isso que o Estado foi erguido. Portanto, não faz sentido vivermos do ponto de vista ilusório num paraíso, quando de facto nós estamos no inferno. Portanto, quando você vai ouvir os noticiários, o Presidente da República assinou, o Presidente da República autorizou, o Presidente da República permitiu X milhões, mais X milhões, para quê? Para coisas que, a nosso ver, são supérfluas e que para o juízo de prioridade não fazem sentido que sejam autorizadas, porque nós não vamos conseguir construir o Estado se não tivermos pessoas saudáveis. E nós não vamos ter pessoas saudáveis se não tivermos pessoas que tenham acesso à alimentação. É importante que as pessoas comam e comam, portanto, alimentos seguros que garantam o seu bem-estar, quer físico, quer psicológico, e não só, com capacidade, portanto, de desenvolver ações. Um dado aqui interessante, falaste agora alimentos seguros, é um dado, portanto, do Unicef. Na discussão do Orçamento Geral do Estado de 2024, o relator do Unicef sobre a desnutrição aguda coloca cerca de 1,5 milhão de angolanos em risco de segurança alimentar. Com tendência, isso é em 2023, com tendências a piorar. 1.300.000 pessoas em Angola, 4% da população enfrentam níveis elevados de insegurança alimentar aguda em 2023. Quando falamos de insegurança alimentar, referimos-nos à ausência de 2.500 calorias que estão na comida, na alimentação e na água. O que pressupõe, aí vem a fome, o que pressupõe que há o consumo de água imprópria. Então chamamos a atenção ao Secretário de Estado para a Saúde sobre o ângulo do Orçamento Geral do Estado no que este elemento diz respeito. Nós observávamos que este relatório foi feito em abril e hoje entra até 31 de outubro. Portanto, o governo tinha 5 ou 6 meses, salvo o meu entendimento, para incorporar, atender, sinalizar a favor destas recomendações.
do Unicef. E não aconteceu. Voltamos a observar que a Covid-19 tinha mais dinheiro que a malária, o programa da malária, que é o programa, que é a doença que mais mata angolanos, e para a malnutrição tinha qualquer coisa como insignificante. Ou seja, mesmo com chamada de atenção internacional, e nesse caso aqui tanto da fome quanto da desnutrição, são 16 agências. Dentre elas, das Nações Unidas tem a FAO, tem o Programa Alimentar Mundial, e a própria Nações Unidas no geral, e a União Europeia. Ou seja, agora o Afrobarômetro também junta-se com esse estudo que demonstra não só a pobreza, a fome, como também a negação. Aliás, estes dois elementos são fatores mais do que suficientes para a negação à governação. E, portanto, a questão da malnutrição aguda tem, portanto, consequências, sobretudo para a população de Angola, e aí termino mesmo já, que este censo que falhou por questões que até agora não me convencem. Será feito no próximo nas piores condições de natureza da Angola. Mas enfim, esse é outro assunto. Há um censo piloto que foi feito, acho que pelo PNUD, estou aqui com agora a trocar a organização, que se baseou nos dados, portanto, do INE. E esse censo piloto diz que contrariou o dado de 2014, que é natural, censo de 2014, em que metade da população agora tinha 24 anos. Este censo vem dizer que 60% da população agora tem 16 anos. Quem tem 16 anos é um adolescente, tem que comer em condições, tem que ter uma alimentação regrada. Ou seja, metade da população da Angola está mergulhada na malnutrição aguda, ou seja, pode estar na malnutrição aguda nos próximos anos, se não se fizer nada. O que significa dizer que esse governo está numa situação que o dicionário da língua portuguesa ainda não encontrou a palavra para classificar. Eu tenho muita pena por um lado e também tenho medo por outro lado de termos um país hipotecado, porque depois tem reflexo sobre a qualidade da escolaridade. Quem não se alimenta bem, mal assimila. Enfim. Obrigada, Dr. Quilombo. Dr. Saluso, parece que quer acrescentar muito rapidamente para podermos evoluir e desta forma... Sim, só para terminar em relação a essa questão do Cuenda, é claro que ela surgiu dentro de um contexto, de uma circunstância, vale pura e simplesmente pela iniciativa, mas é importante que o governo reconheça que, de facto, o Cuenda não terá atingido os seus objetivos e, portanto, não moderou o nível de vulnerabilidade das famílias e, com isso, não contribuiu para a promoção do bem-estar e, mais do que isso, foi, de facto, uma política redistributiva que vale pura e simplesmente pela sua iniciativa. É preciso repensar a sua metodologia, em vez de estender, porque há essa previsão de estender o programa, é preciso que haja de facto uma reapreciação da forma como está a ser conduzido, no sentido de que o governo pare, se for necessário, no sentido de melhorar, corrigir, portanto, para que não sejamos um país despesista, mas também um país sofredor, um país que aos olhos do mundo esbanja riqueza, mas que a realidade de fome, a realidade de pobreza, a realidade de vulnerabilidade, mas com um governo que, no entanto, se propôs a cumprir com aquilo que são as tarefas pilares do Estado, que são os fins do Estado, que é promover o bem-estar, que é garantir a justiça e, mais do que isso, garantir a segurança. E garantir a segurança do Estado não é só controlar as fronteiras, não é só elevar o nível de despesa das forças de defesa e segurança, não. Garantir a segurança do Estado é permitir que o cidadão coma aquilo que lhe faça bem, quer física, psicologicamente, de modo a que quando vá à escola esteja com as condições devidas para apreender, para absolver, para, no entanto, ter a capacidade de assimilação e, claro, venha a ser um indivíduo saudável do ponto de vista físico, saudável do ponto de vista psicológico e saudável do ponto de vista intelectual. Para quê? Para melhorar esse país, porque em parte, porque
porque em parte o que falta em Angola é intelectualidade, porque o nível de conhecimento e de inteligência de um povo você só consegue aferir por via da forma como este povo vive. E quem olha para como nós vivemos, a primeira leitura objetiva, rigorosa que faz da nossa realidade é que nós somos um povo menos inteligente, nós não somos um povo inteligente. Por quê? Porque a inteligência mede-se na forma como nós nos organizamos, na forma como nós vivemos, na forma como as nossas entidades políticas definem aquilo que são programas viáveis e que, claro, garantem a concretização, a efetivação das nossas aspirações, das nossas necessidades enquanto indivíduos, enquanto pessoas e enquanto cidadãos. Muito bem, obrigada. Agora vamos olhar para este assunto que está a gerar um sentimento de insegurança, preocupação no seio da população da capital do país, porque afinal multiplicam-se as mortes em Luanda. Em menos de uma semana já 9 jovens terão sido assassinados, supostamente pelo Esquadrão da Morte do SIC. Bem, Dr. Quilombo, vamos começar por si. Recentemente, o secretário de Estado do Interior revelou que os dados, aliás, que a média de crimes em Angola é de 187, portanto Luanda lidera o gráfico, a seguir vem a província de Benguela, o Ambo, Malange e o Ige no final da lista. Apesar disso, José Paulino Cunha da Silva disse que está tudo controlado, a taxa de criminalidade em Angola é baixa, se comparada com os demais países da região. Portanto, como é que podemos justificar, se é que se justifica, estas mortes? Em menos, estamos a falar de cerca de 9 jovens que terão sido assassinados, supostamente pelo Esquadrão da Morte do SIC, supostamente por agentes do SIC. Até ao momento não ouvimos qualquer explicação do Ministério do Interior ou propriamente do SIC quanto a estas mortes, e o sentimento de insegurança no seio da população multiplica-se claramente pelo facto de muitas vezes acordarem e virem ao lado das suas residências jovens mortos a tiro sem qualquer explicação. Olha, eu tive a oportunidade de participar da apresentação de relatórios trimestrais sobre a questão de direitos humanos em Angola. Tive a oportunidade de participar numa conferência, se podemos considerar, realizada pela Cutaquessa, que é uma organização cívica que trabalha com direitos humanos, que trouxe para Luanda altas figuras sobre matéria de direitos humanos em África. Tive a oportunidade de estar na apresentação trimestral do MUDEI. O MUDEI apresentou um trabalho interessante, eu acho que o Salus vou deixar essa parte para o Salus explicar melhor, com números de detenções, desaparecimentos e mortes arbitrárias. Tenho também aqui comigo dados do Departamento de Estado norte-americano, que faz relatórios nacionais sobre prática de direitos humanos no mundo em 2023. Departamento de Estado, Departamento de Democracia, Direitos Humanos e Trabalhos, relatórios sobre direitos humanos em Angola 2023. E sobre Angola é catastrófica, é catastrófico. Depois temos ainda um documento proveniente de Genebra, Suíça, que traz um mandato especial sobre situação dos defensores de direitos humanos, do grupo de trabalho sobre detenção arbitrária, do relatório especial sobre a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e de expressão e do relatório especial sobre a independência dos juízes e advogados. Este documento tem que ver com o Dr. Zola Bambi, que é um defensor de direitos humanos, tem uma organização que luta na defesa dos direitos humanos, é praticamente o advogado dos ativistas e de todos aqueles angolanos que são torturados pelo regime, pela polícia, pelo SIC em particular. Quer dizer, não falta informação. E esse último documento traz aqui uma pressão feita por este organismo ao governo de Angola para se explicar sobre a detenção deste ator de defesa dos direitos humanos, e o governo de Angola está sem explicação a dar, porque não tem explicação a dar, porque é um governo altamente repressivo. 2. Temos um conjunto de leis na Assembleia Nacional
que têm como resultado último um estado de repressão, ou seja, a violência e as mortes vão aumentar significativamente, porque estas leis são impeditivas de manifestações, por exemplo, de direitos consagrados na Constituição, e a população vai naturalmente agir em defesa do direito que está na Constituição, e a polícia na reação da suposta proteção do interesse público e dos bens públicos. Esquece-se que o bem público mais importante é o homem, vai eliminar outras muitas pessoas pelo futuro. Ou seja, a situação de segurança em Angola é completamente contrária aos números apresentados pela pessoa que você citou, que eu esqueci-me como é que ele se chama e qual é a sua função, mas pelo visto veio do Ministério do Interior. Por outro lado... Estamos a falar do Secretário de Estado do Interior, ok, José Paulino Cunha da Silva. Ok, agora sim, senhora. Porque também acompanhamos muito de perto a eliminação física de 3 membros da mesma família aqui no Kazenga, pela Polícia Nacional. Acompanhamos igualmente, portanto, a Polícia Nacional na defesa, minoria da defesa, a tentar colocar a ordem pública depois de ter havido a morte de 3 pessoas da mesma família. Eliminou mais uma outra pessoa e nunca há responsabilização dos responsáveis, tanto criminal por um lado ou política por outro lado. Quer dizer, há um estado de impunidade total. Claro, o secretário de Estado é um ministro, portanto é um político, e o político afeta a um partido político como é o MPLA, e é um regime autocrático como é do MPLA, não diria outra coisa, senão colocaria seu cargo, portanto, em risco, e o pão dos seus filhos em risco, como é comum se dizer aqui em Angola. A verdade é que está de regresso o Esquadrão da Morte, está ressuscitado a questões dos Caçula e Camulingue, por exemplo, que foram eliminados nessas condições, o caso Frescura, que até foi a julgamento, ok? E tantas outras denúncias que surgem. O que se passa é que há um espaço na Polícia Nacional, que já foi DINIC, hoje agora é SIC, que tem sido, digamos, os carrascos dos ativistas, por um lado, do cidadão comum, por outro lado. Não a pena de morte em Angola, então não está autorizado alguém, do ponto de vista legal, a eliminar uma outra pessoa. Ninguém em Angola tem o direito de eliminar alguém, porque a Constituição da República de Angola não consagra isto. Não estamos na Coreia do Norte, não estamos na Califórnia, não estamos, portanto, na China, que são estados, e os Estados da América, são Estado federado, há dos Estados da América que não permitem a eliminação física, não tem pena de morte. Portanto, não há nenhum acolhimento legal para que um cidadão seja eliminado por um órgão policial. As denúncias são fortes, os testemunhos são fortes, as pessoas dizem que é o SIC, tem nome de polícias, etc, etc. Até mete medo para muitas pessoas falar sobre esses assuntos, mas tiveram coragem de vir publicamente, sobretudo no relatório do MUDEI, e apresentar em primeira mão como vítimas de ações policiais premeditadas, etc, etc. Portanto, nós estamos aqui diante de uma situação muito difícil, e estes documentos vão fazer caminho nos tribunais de Angola e internacionalmente falando. Obrigada, Dr. Quilombo. Dr. Saluce, também queremos ouvi-lo a respeito, sendo a vida, o bem-vida, um direito constitucionalmente protegido, a quem deve recair a responsabilidade. Como é que podemos dar cobro a esta situação? Bom, a Constituição é clara, a vida tem um valor absoluto, a vida é um bem inviolável nos termos do artigo 30º da Constituição da República. A vida é daqueles bens que, do ponto de vista do poder, é um poder supremo, né? Tem valor absoluto, como já disse. E o Estado, enquanto aquela pessoa que sofismaticamente é considerada como pessoa do bem, deveria ter, não só do ponto de vista formal, mas do ponto de vista de facto, a preocupação, a responsabilidade de garantir que a vida tenha esse real valor absoluto. Mas o que temos estado a assistir com as práticas ao nível dos nossos compatriotas, dos nossos irmãos, porque são cidadãos angolanos. Quando estamos a falar de efetivos do SIC, quando estamos a falar de efetivos no geral da Polícia Nacional, estamos a falar de angolanos que deviam ter no respaldo da sua atuação
a ética republicana, o respeito pela vida humana e, mais do que isso, a própria SIC tem nos seus estatutos o objetivo de agir com lealdade, coisa que muitas vezes não temos assistido nas suas práticas. Portanto, nós não podemos transformar um país num estádio de insegurança total. Portanto, aqueles que prevaricam devem claramente ser responsabilizados. É importante, e aqui se calhar também ficaria um apelo para os deputados da Assembleia Nacional, com particularidade para aqueles que compõem a oposição, no sentido de chamar, pedir que o ministro Laborinho e não só vão à Assembleia Nacional, no sentido de responder a algumas questões, particularmente a esses casos de assassinatos. E claro, tivemos a situação do Kazenga, em que até agora não se tem uma explicação clara, em que até agora os culpados ou aqueles que terão estado envolvidos nessa situação não estão efetivamente a responder com aquilo que terão feito. E o pior, nós temos na Polícia Nacional, hoje por hoje, ouvindo as pessoas, até mesmo efetivos da própria Polícia Nacional, uma cultura de encobrimento. Ou seja, isso não é possível. Um órgão como a Polícia Nacional, que tem vocação para garantir a ordem, a tranquilidade, a segurança, ter ao nível da sua instituição mecanismos de encobrimento de membros, de efetivos, fica mal. Por quê? Porque os objetivos ficam adiados. A ideia da concretização da segurança nacional fica adiada. Portanto, nós não... dito a brincar, há quem a brincar sabe o que é que tem dito, o Claudimir, isso é para os nossos ouvintes saberem. Quem está no SIC e quem é efetivo do SIC sabe o que é que diz? Sou homem do poder. Vá conversar com qualquer uma pessoa que seja efetivo do SIC, vai te dizer é homem do poder. Por quê? Por causa da impunidade. Por quê? Por causa da ausência da responsabilização no âmbito dos crimes que são cometidos. Por quê? Porque estes muitas vezes são os grandes criminosos que o país tem. É claro que ao nível do SIC temos pessoas honestas, temos pessoas que exercem as suas funções com brio. E sobre estas pessoas nós levantamos-nos, claro, e fazemos vénia. Mas ao nível do próprio SIC... Exato. Que o problema é de alguns efetivos da Polícia Nacional. Não é a Polícia Nacional como está. Porque a Polícia Nacional tem pessoas, tal como disseste, que cumprem, preparam-se para isso. Mas a Polícia Nacional tem que ter a capacidade de identificar quem são estes que têm outra missão diferente da gênese da polícia e ser expulsos. É preciso fazer uma limpeza. Porque não é possível que existam pessoas disponíveis a matar um outro indivíduo, inocente, e que com ele não acontece nada. Não é possível que a polícia... Porque as pessoas não sabem o que significa polícia. Um polícia é um indivíduo que faz cumprir a lei, garante segurança, que tem o poder do porte de arma. Quer dizer, a arma não pode estar na mão da pessoa errada. Está na mão, quer dizer, é um bandido com poder de Estado. Tal como disseste, os Estados homens do poder. Portanto, a polícia tem que fazer o esforço. E também há outro problema, se permita-me só esse ponto de ordem. Eu termino mesmo, que é a questão de como é que se chega à polícia. De quem é que deve ser polícia. Exatamente, na verdade tirou umas palavras da boca o Dr. Quilombo. Eu ia tocar mesmo neste aspecto. Como é que as pessoas vão lá parar? A forma como se recruta. Nunca ouvimos falar num concurso público, por exemplo, no Ministério do Interior, quando de repente já estão pessoas no campo de treinamento. Então ficamos assim todos sem perceber como é que vão muitos cidadãos parar ao Ministério do Interior, e talvez isso esteja na base desta, se assim podemos dizer, desta confusão, se assim podemos classificar, e daí a necessidade de se fazer uma limpeza e sabermos de facto quem está a honrar com a missão que abraçou, ou com os objetivos que o SIC tem estado a pautar. Em parte, Claudimir, este de facto é um dos grandes problemas. É que não se define de forma clara qual é o perfil
do indivíduo, do cidadão angolano, que deve correr para o Capolo, ou sei lá onde, para apresentar-se como candidato à Polícia Nacional. Não existe esse perfil. Por isso é que qualquer indivíduo, até houve um período, penso eu que é de 2006 a praticamente 2014, nós tivemos, portanto, a inserção na Polícia Nacional de um número significante de criminosos dos nossos municípios, portanto, que foram ingressar à Polícia Nacional. É incrível que quem de facto é angolano e tem um irmão, um primo, sei lá, quem seja, e conhece como esse processo acontece, percebe que efetivamente boa parte do processamento do concurso público ao nível do ingresso para a Polícia Nacional é feito à base de compadrio, à base da corrupção, à base da influência, em que os critérios estão mal definidos, em algumas circunstâncias não existem, e que o poder do nome, o poder da influência, o poder do compadrio é que tem determinado, portanto, a tua condição de ser ou não polícia. E claro, vem também aí a questão da corrupção, né? Entrega de valores. Boa parte daqueles que entraram para a polícia nos últimos 15 anos foi efetivamente de 1 a 100%, 80 a 90% foi por via desses mecanismos de influência, compadrio, corrupção e não só. Daí é que não se tem com clareza a definição do perfil do cidadão que deve ir para a Polícia Nacional. E um órgão com responsabilidades, como é o caso da Polícia Nacional, não pode ter com clareza na sua instituição indivíduos que, do ponto de vista da probidade pública, do ponto de vista da moral, do ponto de vista da ética, tenham lacunas. Só para dar um exemplo. Só para dar um exemplo. Porque precisamos... A questão do perfil. Quem tem de ter capacidade de filtrar quem é ou não pode ser polícia é a Polícia Nacional. É que tem que ser é que tem que ter uma capacidade de filtrar quem, ou seja, as pessoas candidatam-se no tipo de país que temos, em que o governo de Angola decidiu fazer da polícia, da educação e da saúde emprego, constar como fonte de empregabilidade. Então as pessoas vão para esses espaços por necessidade. Ora, a polícia tem que ter capacidade de filtrar quem destes, por necessidade ou não, vai ficar. Que tem responsabilidade de garantir a segurança, a ordem, vai ter associações criminosas. Será que não está o ministro do Interior atento a estas questões todas? É claro que a informação sempre chega. Agora, claro, é capacidade de garantir a transparência, a capacidade de garantir que, de facto, haja boa gestão do seu departamento, do seu ministério. Aí é que está a questão. Também é claro que há conflitos, muitas vezes, de interesse, que não se pode descurar ao nível da lei. O respeito à vida humana deve despoletar inquéritos, deve promover investigações e deve responsabilizar as pessoas. As pessoas têm que compreender que devem atingir o nível de civilização que permita com que vivamos a harmonia social que nós queremos e desejamos. Muito bem. Vamos, numa altura em que o relógio marca já 14h56, olhar para o impasse eleitoral na Venezuela. A oposição e o partido no poder reclamam vitória. A Venezuela entrou numa nova crise depois do presidente Nicolás Maduro ter sido declarado reeleito pelo Conselho Nacional Eleitoral, órgão presidido por um dos aliados de Maduro, antes da apuração ter sido concluída e sem que todos os boletins de urnas tivessem sido divulgados. Os resultados tornados públicos na passada segunda-feira, portanto 29 de julho, dão vitória ao presidente Nicolás Maduro com 51,2% dos votos contra 44,2% do opositor Edmundo González. Um resultado contrariado pela oposição, com base em contagens paralelas. O candidato da oposição Edmundo González argumenta que venceu as eleições. Após a divulgação dos resultados, diversas autoridades internacionais questionaram o anúncio de vitória de Maduro e pediram uma contagem transparente dos votos. Tal é o caso do secretário de Estado americano Antony Blinken e o vice-presidente da União Europeia Joseph Borrell. Por outro lado, presidentes de países como Rússia, Nicarágua e Cuba parabenizaram Nicolás
Nicolás Maduro pela vitória. Doutor Quilombo, vamos começar por si. Há quem diga que Angola e Venezuela são gêmeos siameses devido à forma como foi conduzido este processo eleitoral e, sobretudo, pela falta de transparência por altura da contagem e divulgação dos votos. 51% contra os 44% da oposição. Que lição Angola deve tirar do ambiente pós-eleições na Venezuela? Lições, digamos, que negativas, porque os resultados são muito próximos e isto pode despoletar até estudos internacionais. Como é possível que os resultados, os nossos então, a Comissão Nacional Eleitoral tem tido resultados que a matemática duvida, que são 10 pontos percentuais, 2008, 2012, 2017, 2022, 10 pontos percentuais batidos que têm se representado como perda para o MPLA, no caso o resultado apresentado pela Comissão Nacional Eleitoral. Por outro lado, é o facto do regime venezuelano ser um regime altamente repressivo, muito similar ao regime angolano, e com consequências muito negativas para quem faz oposição. Quando o regime é autocrático, todos nós somos oposição, e fazer oposição é assumir um risco de vida muito forte. Eu às vezes digo que existem duas coisas difíceis de ser em Angola: ser-se cidadão e ser cidadão na oposição. Quando você assume ser cidadão na oposição, você leva de todas as formas, apanha de todos os cantos, desde o desrespeito público, a pressão pública, desde os adversários políticos que você tem, que é um partido político, mas também tens a Polícia Nacional, tens o Exército, tens a inteligência, tens as finanças, você às tantas estás a lutar com todo mundo e não estás a lutar com o teu único adversário, porque as instituições estão capturadas e estão ao serviço do regime. É um pouco o que se passa na Venezuela. E a experiência nos tem mostrado que estes resultados apertados para o regime, assim, que demonstram alguma perda, são sinais de que perdeu consideravelmente e fizeram um grande reajuste inimaginável, que até a própria ciência reprova, não admite, as máquinas nem admitem, porque o que há nestes regimes, como é o caso do nosso, é votos expressivos para com uma chapa política e que demonstram vitória expressiva, e eles invertem naturalmente o quadro. Mais do que isso, são as pessoas que trabalham nesses espaços que assumem o risco de inverter a vontade dos cidadãos. Não existe erro crasso ou não existe erro histórico na política do que aquele cometido em reverter a vontade de uma avalanche, a vontade dos cidadãos. As barragens têm uma missão essencial, que é de acumular água e, por via, portanto, de canais específicos, retirá-la em pequenas quantidades e criar energia. É o único momento que eu consigo entender que se consegue conter a força da natureza. Mas ainda assim, se não houver o termo técnico, que é diminuir o caudal de água acumulada, ela transborda e cria danos inimagináveis. E é isso que pode acontecer nos regimes autocráticos, que é o facto de haver transbordo por via da inconsistência e incapacidade de manter a fúria dos cidadãos que têm noção a quem votaram. Portanto, o caso da Venezuela é um país muito próximo aos Estados Unidos da América, e os Estados Unidos da América teve uma posição, digamos, diferente e diferenciada do que aconteceu, foi o caso da Angola. Enfim, a oposição venezuelana cometeu também um erro, enfim, que é o facto de não se ter antecipado quando devia, e nesta altura está num jogo forte com o poder e de cintura com o poder, e que duas coisas poderão acontecer. O regime vai recuar, é possível que o regime recue em função do isolamento internacional, é possível, como é possível que se entre num acordo em que se possa então criar um Estado que venha a acalmar o estado situacional. Mas tudo indica que o regime está rígido, vai insistindo. Para finalizar. Exatamente. Agora, chamar a atenção aqui às forças de defesa, grandemente capturadas ao serviço do regime, e que estas são fundamentais para grandes transformações. Dr. Saluce, quais são as suas últimas palavras quanto a esta situação na Venezuela? Bom, Claudimir, de facto, o problema que a Venezuela está a viver nos fez revisitar
Angola em 2022. Sabe por quê? Porque eles também criaram no mês uma de agosto, plataforma exatamente. que nem a Frente Patriótica, em que eles chamaram de Plataforma Unitária Democrática, que reuniu, portanto, toda a oposição no sentido de desafiar o status quo, ou seja, o regime de Nicolás Maduro. Mas o incrível que parece que todos devemos saber, a Venezuela é um país rico em biodiversidade, tal como Angola tem enormes reservas de petróleo, tem um sistema presidencialista, mas também é um país com níveis de autoritarismo muito alto, embora o angolano seja um pouco refinado, mas o autoritarismo venezuelano é um... O regime autocrático mais refinado, sofisticado, esse é o termo. Sim, é um país autoritário, em que, portanto, vive uma crise política com a morte de Hugo Chávez desde 2013. É um país que já esteve em colapso econômico e, mais do que isso, agora, portanto, está nesse fim-capé em relação ao processo eleitoral. A grande questão é que o processo, tendo em conta todos os dados e informações que tivemos a oportunidade de ver, ouvir e, portanto, percebe-se que faltou transparência, faltou liberdade na votação, portanto, faltou lisura no processo eleitoral, mas mais do que isso, desta vez a oposição preparou-se muito bem. Portanto, fala-se de 24 mil, penso que foram 24 mil urnas, se a memória não me atrassoa. Sim, penso que terá sido isso. E, portanto, a oposição conseguiu preparar, das 30 mil mesas existentes de voto, a oposição conseguiu preparar 90 mil testemunhas. Uma espécie de votou-sentou, como fizemos aqui em Angola. E, com isso, eles conseguiram mapear, conseguiram ter, portanto, quase que... conseguiram ter também quase que 80% de imagens capturadas, portanto, das atas. Por isso é que a oposição entende que, claro, tem dados mais do que credíveis para reclamar a vitória, e mais do que isso, eu acredito que não sei se o isolamento vai ser suficiente, porque a Venezuela já teve isso, com a situação de Equador e outras situações, já esteve isolada, já teve problemas com a comunidade internacional, com o Ocidente, com a Europa, mas ainda assim o regime conseguiu sobreviver. Daí é que eu acredito que dependerá muito da resiliência dos venezuelanos. Portanto, agora são... Sim. É assumir o risco de ir à luta, uma vez que o que era politicamente possível fazer, pelo que foi feito. Sim. É a questão de que é possível reverter um regime autocrático por via das eleições, havendo capacidade de controlo. Essa capacidade de controle foi demonstrada na Venezuela. Nós tivemos eleições de 2022. Não é à toa que o que aconteceu na Venezuela está a ser igualito com o que aconteceu em Angola. Se eu dizer publicamente que os venezuelanos tiraram lições do que aconteceu em Angola, poderão dizer que eu estou a exagerar. Mas é muito visível, eu estive a estudar isso ontem, antes de ontem, conversei com umas pessoas, que o que aconteceu na Venezuela é igualito ao que aconteceu em Angola. A grande diferença é que há uma maturidade que o angolano ainda não tem, de assumir também a sua parte do risco nessa luta. Mas que eu acho que os venezuelanos têm, em grande medida. Por isso que até neste momento está a acontecer, claro, manifestações bastante intensas, e mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 venezuelanos estão detidos, e portanto Nicolás Maduro demonstrou, claro, ser mesmo autoritário, e disse que disse que, portanto, se a oposição ganhasse, claro, levaria o país a um banho de sangue. Portanto, nós não temos grandes lições para aprender com a Venezuela. Autoritarismo não é o que nós queremos, claro. Queremos aprender com as experiências democráticas, porque estamos interessados em consolidar e tornar de facto real e não formal a nossa democracia do Estado. E portanto, fica aqui
uma mensagem, claro, um apelo aos venezuelanos que lutem, exijam que, claro, os seus votos sejam respeitados. Portanto, eles entendem que ganharam, votaram para uma oposição e que essa oposição seja revestida de poder. Mas Nicolás Maduro não está para isso, por isso está a usar as instituições do Estado, está a usar as forças de defesa e segurança e, portanto, a Venezuela neste momento está uma tortura, está uma repressão, mas é claro que vê-se resiliência, vê-se espírito de vontade de lutar e defender o voto e, mais do que isso, a vontade dos venezuelanos. Portanto, vamos estar aqui para acompanhar até onde isso vai dar e até onde, claro, a capacidade de resistência dos venezuelanos poderá chegar em relação ao poder autoritário de Nicolás Maduro. Muito obrigada, Dr. Saluce, pela presença. Obrigada também a si, deputado Olívio Quilumbo, em representação do Partido UNITA. Aqui ausências devidamente justificadas do porta-voz da FNL Andon da Zinga por motivo de óbito. Já não, estamos mesmo não em relação a nenhum desses temas. Nós temos um problema em Angola, permita-me, desculpe, nós temos um problema em Angola que estamos constantemente a ser governados a improviso. O Estado não preparou as escolas, o Ministério da Educação, os pais, as famílias, os próprios estudantes para a possibilidade de teste aos institutos médios técnicos profissionais do Estado. E o timing de inscrição é bastante apertado. Só agora é que eles prorrogaram para dia 7. E as famílias não sabem os níveis de abstenção, ou seja, de ausências para as inscrições dos estudantes nesses institutos está muito alto. Significa que não teremos pessoas já preparadas, inscritas para fazer testes e, portanto, ingressar ao ensino médio técnico profissional. Governar não é improvisar. As escolas, os pais, os estudantes deviam ser preparados que 2024 para 2025 a inserção, o ingresso no ensino médio técnico profissional seria por via de uma inscrição e pós-teste e admissão. Só assim é que você faria parte, portanto, do Instituto Médio e, portanto, poderia... Aliás, a ANEP já veio a público criticar este procedimento, este imperativo que está a ser colocado aos jovens que pretendem dar continuidade aos estudos na 10ª classe, mas em cursos técnico-profissionais. Portanto, é uma vergonha, é preciso melhorar. Exatamente. A Associação Nacional para o Ensino Privado diz que não se justifica. Primeiro é que os requisitos os tópicos foram publicados numa fase em que os estudantes estão de férias e parece que a coisa não vai de forma desorganizada, de forma tabaluada. A ministra veio, acredito que na quinta ou na sexta-feira, dizer que foi prorrogado o período. Sim, saiu um despacho da ministra para até dia 7, mas, portanto, isso não está a ser veiculado na rádio, na televisão, portanto, as famílias não sabem, há muitas famílias, muitos encarregados de educação não sabem que têm que escrever por via do portal os seus filhos. Portanto, isso, governar não é improvisar, é prever, é aproximar-se, é informar. Portanto, há aqui coisas que eu acho que temos que melhorar e muito. Muito bem.